Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um mini curso do GEI. Hoje com o nosso membro Giovanni, falar um pouquinho sobre redes neurais recorrentes. Assunto muito interessante, eu gosto mais. Tá? Eu acho meio difícil. O Giovanni está me ensinando. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, então, também. Giovanni, estou à sua disposição. Bom dia então, pessoal. Sou Giovanni, para quem não me conhece ainda, né? Já deve ser o meu quarto ou quinto mini curso que eu estou dando aqui no grupo. Atualmente trabalho como desenvolvedor pleno, ok? E hoje eu vou falar um pouco, né, uma introdução. Vou tentar deixar o assunto bem leve, ok? Do que são redes neurais recorrentes e também falar um pouco sobre LSTM, ok? Long Short Term Memory. Eu queria falar um pouco, né, assim, dar um panorama geral sobre o que seria uma rede neural, ok? Para quem ainda não está muito familiarizado no assunto. Rede neural nada mais é do que um método, ok, de inteligência artificial. Seria um tipo de machine learning, ok, um aprendizado de máquina, também chamado como deep learning, ok? Como se fosse uma parte um pouco mais avançada do machine learning. E a rede neural nada mais é do que um método que utiliza nós, ou também nós podemos chamar de neurônios, interconectados em uma estrutura de camadas que serve para criar um sistema adaptativo que aprende com os erros e se aprimora continuamente, ok? E essa parte da rede neural vem para tentar solucionar alguns problemas mais complicados que a machine learning mais tradicional, né? Estava com um pouco de dificuldade assim para conseguir resolver, ok? Basicamente uma rede neural tem esse desenho, ok? Nós vamos ter nossas entradas aqui do nosso modelo, por exemplo. Essas entradas vão entrar nos nossos neurônios, então aqui nós teoricamente temos uma camada aqui intermediária, né? Mas nós poderíamos ter várias camadas aqui. E essas camadas de neurônios processam essas entradas, atribuem pesos a essas entradas. E depois de passar por toda essa parte central aqui, nós temos as saídas do nosso modelo aqui, por exemplo, com os neurônios de saída. Isso aqui seria como se fosse um exemplo de uma rede neural, assim, você abrir uma rede neural, o que você encontraria nela, né? Nós encontraríamos, por exemplo, nós teríamos nosso input, ok? Nossa variável de entrada. Ela sofreria aqui, né, influência de pesos, de vieses, que a gente chama, ou de bias. Passariam por camadas, sofreria influência de algo chamado função de ativação, que isso vai ser muito importante para a gente. É algo bem interessante de se trabalhar em redes neurais, ok? E aqui poderiam ter várias camadas, né? E esse processo acontecer até o nosso input virar o output, ok? Obviamente que aqui poderiam ter vários inputs, passando, né? Vários caminhos por vários nós, e todos aqui resultando em nossos outputs. O que seria a função de ativação? Algo interessante, eu vou comentar aqui de umas três que eu vou utilizar durante essa apresentação, ok? Função de ativação nada seria como se fosse um filtro dos nossos valores, ok? A ReLU é bem utilizada, se vocês forem estudar rede neural, provavelmente vocês vão bater nela de primeira, que seria uma função que filtra o seu valor em valores positivos, ok? Então, se você entrar com um valor positivo, ele vai retornar no y aqui um valor positivo. Mas se você entrar no x, né, com valor negativo, na verdade você vai retornar um zero. Então serve para ter esse filtro. Temos a função de ativação tangente hiperbólica também, que seria um filtro de que eu quero que minha saída seja um valor entre 1 e menos 1, ok? E a sigmoide também muito famosa, vocês vão, né, caso vocês estudem, essa parte de rede neural vai ser muito utilizada para classificações, por exemplo, porque é uma função de saída que limita o nosso valor de saída entre 0 e 1. Então, se você tem uma função de classificação, essa saída é interessante para o modelo, ok?
E a princípio, essas três são mais interessantes, mas existem outras. Existem variações da ReLU, por exemplo, que à esquerda aqui, né, os nossos números negativos dão números próximos de zero, mas não zero, que daí, dependendo da aplicação, é interessante você ter essa saída. E daí é interessante você estudar caso a caso e procurar a função de ativação melhor para o seu modelo. Só que uma rede neural básica, assim, padrão, existem algumas limitações, né? E algumas das limitações que existem numa rede neural é você ter uma dificuldade de lidar com dados sequenciais, ok? Por quê? Porque teria essa dificuldade de lidar com dados sequenciais? Porque geralmente uma rede neural presume que a ordem dos dados de entrada não é significativa. Tende a ser variáveis ali independentes, ok? Que vão influenciar, né, na sua variável resposta. E também uma rede neural possui uma entrada fixa de tamanho. Então, o que eu faria, por exemplo, se eu estivesse analisando, por exemplo, valores históricos da bolsa de valores, ok? Uma série temporal. Só que eu tenho duas ações diferentes, uma ação que é azul e uma ação que é vermelha. Só que a ação azul, eu tenho um histórico de dados dela maior. Por exemplo, aqui eu tenho 9 dias de dados e eu quero prever o 10º dia. Só que da ação vermelha, eu tenho a partir do dia 5, mas também quero prever o dia 10. Então, nós temos que a entrada, nossa entrada no modelo teria um tamanho diferente, ok? E isso numa rede neural básica seria um problema. Para solucionar esse problema, entramos agora no real assunto da apresentação, que seria uma rede neural recorrente, ok? Rede neural recorrente chega para permitir a utilização de dados sequenciais. Então, a rede neural recorrente ela vai trazer essa informação de sequência, né, para o meu modelo, e também de séries temporais, que muito provavelmente o passado, né, vai influenciar no presente. E é exatamente isso que está escrito aqui, né, que elas recebem informações de entradas anteriores para influenciar a entrada e a saída atual. E um bloquinho de rede neural recorrente, além dos pesos, dos vieses, ok, da nossa função de ativação, das nossas camadas, como eu já falei que uma rede neural normal tem, ela adiciona esse elemento chamado loop de feedback. Que o que seria? Se eu coloco um input aqui, ela pode tanto escolher passar pela minha rede, pelo meu bloco, né, pela minha célula de rede neural e já liberar meu output, mas se eu tiver um próximo input aqui, ao invés de ela sair direto, passar direto pelo meu nó e voltar, ela vai guardar essa informação do meu primeiro input e vai fazer um loop de feedback para o segundo input, tornando algo mais ou menos assim. Então, se eu tenho uma informação de uma data passada, ela vai, só que ao invés de prever, aqui nós temos, né, tá em inglês, mas se eu tivesse um valor de input de 2 dias atrás, eu colocasse ele no meu modelo, ele poderia tanto prever o valor do dia anterior, ok? Quanto influenciar no valor do meu input do dia anterior, para prever o valor de hoje, por exemplo. E é isso que acontece numa rede neural recorrente. Só que nós temos alguns probleminhas aqui, como vocês podem ver, porque nós temos esse peso aqui do loop de feedback, e numa rede neural recorrente, subentende-se que ele é constante. Então esse peso ele não vai variar. E qual que é o problema desse peso não variar? Que se eu tenho um valor muito do passado, por exemplo, e esse valor de peso é menor que 1, pense num número, ok, uma constante, que é sempre multiplicado por um número menor que 1. 0,1, por exemplo, ou 0,5 aqui. Quanto mais você multiplicar por esse número, menor vai ser a influência desse número em dados futuros. Ele tende realmente a perder toda a influência conforme o tempo vai passando, mais variáveis são treinadas no modelo. E o mesmo aconteceria se esse número fosse maior que 1.
esse número começaria a ficar grande, 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 o que poluiria o nosso modelo, ok? E é realmente um problema conhecido, que em inglês tem esse nome aqui, The Vanishing Exploded Gradient Problem, mas traduzindo, né, uma tradução livre, problema de desvanecimento ou explosão do gradiente. E, para já resolver esse problema, nós temos a Long Short Term Memory, também conhecido como LSTM. Primeiro, algumas aplicações, né, do quão poderoso é esse método, né, de inteligência artificial, né, de machine learning. Para que serve, né? Utilizamos muito para processamento de linguagem natural, ok? Também conhecido como NLP em inglês. Então, permite fazer análise de sentimentos em texto. Então, problemas como se fosse classificação, mas eu consigo passar um texto pelo meu modelo e ele retornar qual que é o sentimento que aquele texto tá passando para você. Tradução automática, então ferramentas de tradução, essas ferramentas online que temos aí de tradução automática utilizam também de LSTM, ok? Reconhecimento de fala, nós utilizamos esse tipo de abordagem também. Previsão de séries temporais. Para a área de saúde, por exemplo, análise de sinais vitais, ok? Outras coisas bem interessantes, conseguimos gerar texto e música com LSTM, ok? Tanto que o meu projeto de estudo nesse semestre está sendo uma geração de partituras com LSTM, tá dando bem legal. E o que muda, né, de uma LSTM para uma RNN, que na verdade uma LSTM é uma RNN melhorada, ok? Não se assustem, isso aqui é uma célula de uma LSTM, ok? Vou tentar explicar da melhor maneira possível como é que funciona. Começa a ficar bem denso essa parte teórica, mas é a lógica por trás de uma LSTM. Enquanto geralmente lá numa rede neural recorrente ou numa rede neural normal nós temos ali a função de ativação que vai ser influenciada ali no nó, aqui na LSTM nós temos uma célula um pouco mais complexa. E como vocês podem ver, possuem aqui também suas funções de ativação. Aqui varia de 0 a 1, né, a sigmoide, a tangente hiperbólica aqui de 1 a -1. E nós temos duas linhas coloridinhas aqui. Uma verde, ok, aqui de cima. E vocês veem que só tem uma multiplicação, ok, uma influência aqui do próprio input. E depois uma outra função de soma aqui, e ela segue. E, teoricamente, tem a sua influência aqui, né, nessa parte final da célula. E temos uma outra rosa que vem aqui para baixo e também sai aqui. O que seriam essas duas linhas? Essa linha verde de cima é o que a gente chama de memória de longo prazo, ok? E essa de baixo aqui vai ser a memória de curto prazo. Por isso que nós temos esse nome aqui, né? Então, o long, né, para memória de longo prazo, short para memória de curto prazo. Essa memória de longo prazo, a função dela é manter a informação de dados muito do passado, ok? Por exemplo, se a gente estiver tratando de uma série temporal, para que aquele dado lá de trás ainda influencie na saída, ok? Da nossa resposta de algo do presente. Falando em texto, por exemplo, isso permite que, caso eu queira prever qual que vai ser a próxima palavra que seja sugestão em uma frase, ao invés de ele pegar, por exemplo, só as 3 últimas palavras para prever a próxima, ele consegue pegar de uma frase grande, pegar informações, né, e manter essa informação desde palavras, por exemplo, do começo da frase, entendeu? Para prever uma próxima palavra. Então, essa parte de cima é a parte de memória de longo prazo, e essa aqui de baixo seria uma memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, na verdade, seria o próprio output do nosso modelo quando nosso modelo realmente passar por todos os nós, ok? Isso aqui vai ser realmente a saída do modelo. Então nós temos aqui basicamente 4, né? Esses dois do meio aqui vamos considerar 1.
temos 4 grupos interessantes de informação, né, de provedor de informação. Nós temos essa primeira aqui, que ela vai dizer o quanto que esse input deveria sofrer influência dessa memória de longo prazo, ok? Essa segunda aqui seria uma sugestão de memória de longo prazo, até porque se você começa a rodar um modelo, né, começar a passar por nós, assim, o primeiro você teoricamente não teria uma memória de longo prazo, então é nessa parte central aqui que é gerada uma memória de longo prazo, ou influencia, né, já a memória de longo prazo que está corrente. E digamos que essa parte final aqui realmente seria o quanto que a memória de longo prazo vai interferir, né, no nosso valor atual, aqui, né, no nosso valor futuro. E é isso que acontece aqui, temos nossa saída. E o bom aqui, né, da parte de cima, para evitar aquele problema do gradiente que desvanece ou explode, a parte de memória de longo prazo não possui, né, nem pesos, nem bias. É por isso que você consegue trabalhar com isso em várias células. E basicamente isso aqui é uma célula de LSTM, bem complexo, mas interessante. Daí eu quis trazer um exemplo bem simples de um processamento de linguagem natural, como que isso é feito, né? Como que isso acontece e realmente acontece. Só que é um modelinho que eu fiz para estudo, ok? E realmente eu insiro umas palavras iniciais ali, falo quantas palavras depois eu quero da minha frase, e a inteligência artificial realmente gera as próximas palavras. Às vezes pode realmente não fazer sentido o que está falando aqui, mas ela começa aqui e a partir dessa frase ela vai gerando as próximas palavras e gera a sua frase. E realmente isso acontece. Daí eu vou entrar um pouco mais no detalhe, caso você queira fazer isso, o que você precisa, né? Porque, obviamente, não é pegar as palavras, joga para o modelo treinar, o modelo treina e você gera a palavra automaticamente, né? Você precisa fazer todo um pré-processamento dos seus dados, ok? Redes neurais geralmente aceitam muito bem números como entrada, ok? Não palavras. Então você tem que fazer um processo de tokenização nas suas palavras, que seria a tokenização, né? Você transformar a sua palavra em um número. Então, cada palavra vai ter um número. Nossa, mas isso parece complexo, parece pesado. Sim, você pode escolher tokenizar 10 mil palavras, 100 mil palavras. Isso acaba ficando muito denso, né? O maior problema, acredito, de redes neurais não é nem a parte de você criar o modelo. Daqui a pouco eu vou mostrar brevemente um código, você vai ver que o código é bem simples. Mas você preparar essas bases, né, dar a informação que a rede neural precisa para ela realmente conseguir ser treinada e ter resultado, realmente essa base de treino tem que ser muito robusta. Obviamente, primeiro você vai transformar suas palavras em números. Também estou fazendo estudo de música e realmente eu tive que fazer isso também, transformar minhas notas musicais em números para conseguir fazer a rede neural, o treinamento da rede neural eficiente. Existe uma coisa chamada pairing também, que seria a padronização do tamanho das sequências para ser treinado, ok? Então você deixar todas as frases, teoricamente, com o mesmo tamanho, mas isso não seria muito um problema, porque vão ter frases menores, mas o pairing ele só deixa um array com o mesmo tamanho para todas as frases, né? Todos os seus dados de input. Mas daí, se não tem palavra, ele geralmente completa com 0. É algo bem interessante também de se estudar para como que funciona essa técnica de pairing.
Mas e qual que seria a saída de um modelo, né, de NLP ou de LSTM? Geralmente é um array com N elementos, variando de 0 a 1. Então, vai ser um array teoricamente gigantesco, porque se você tiver 10.000 palavras, nossa, qual que vai ser a próxima palavra? Então vai ser um array com 10.000 elementos e cada elemento desse array vai variar de 0 a 1. E depois que você tiver já toda essa base de treino, teoricamente, né, uma base de treino aqui com as variáveis, ok, com o nosso y aqui, né, que seria qual que seria a próxima palavra e tudo mais. Nós preparamos, né, essa base de treino e treinamos o modelo. Mas, na verdade, o que acontece é que nós temos os nossos arrays de treino, teoricamente, nossas frases, né? E a ideia é que o LSTM ele vá treinando conforme com pedaços de frases, né? É bem interessante, às vezes. Por exemplo, na música, no meu modelo de música, eu treinei com 4 compassos cada array de treino, né? Então, geralmente você corta suas frases e tudo mais para treinar, porque senão fica muito complexo e utiliza muito do seu computador, muita capacidade computacional. Daí varia também de você entender qual que é a melhor técnica para o seu modelo. Então, para vocês verem como que é tranquilo, né? Que a parte do código realmente é a parte mais simples. Só com isso daqui, eu consigo treinar uma LSTM de processamento de linguagem natural. Aqui tem uma função de ativação um pouco diferente, que eu não comentei, a Softmax, mas ela é utilizada para ter essa saída um array com N elementos, variando de 0 a 1. E a somatória de todos esses elementos, ok, que variam de 0 a 1, tem que ser 1. Então é um número 1 distribuído entre todos esses N elementos, e provavelmente o que tiver o número mais próximo de 1, né, ou que seja o maior número, é a saída mais provável, ok? É assim que funciona esse softmax. Então, ó, só com um bloquinho de código aqui eu já consigo treinar minha NLP. Obviamente que tem toda a parte de tratamento, né, mas a parte em si de modelagem é bem simples. Isso daqui seria como que eu faço para ter a minha... prever uma frase, por exemplo, né? Então você tem que fazer um for e, obviamente, ele vai pegar essas 4 palavras e ele vai gerar, ok? Uma frase de 5 palavras. Daí ele vai, volta. Ele vai pegar a frase de 5 palavras, vai passar de novo pela saída do modelo, ok? E vai gerar a sexta, e assim vai, até ele gerar todas as palavras e gerar uma frase. Bom, eu tentei deixar bem simples, assim, não queria trazer muita complexidade, principalmente se tem pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Mas se vocês tiverem perguntas, dúvidas, acho que dá pra gente bater um papo um pouco mais complexo sobre isso. Então, dúvidas, perguntas? Aproveitou bem, gente. Esse assunto é muito interessante. E casa bem com o que o Elias trouxe no ano passado, né, Elias? Acho que tá por aí. Acabou que eu não rede neural, né? Eu busquei coisas mais simples. Mas aqui, o Giovanni, uma coisa que eu estou até pesquisando aqui, eu tenho a sugestão, eu tenho a impressão que eu já vi que tipo, o LSTM tem uma desvantagem grande, só que eu não tô, eu posso estar ficando louco também, né? Mas existe alguma desvantagem assim, tipo, ela é recomendada para utilizar em processos tipo assim, né? Se ela é altamente utilizada, se é talvez uma rede neural ainda bem bastante utilizada
no mercado, vamos dizer assim? Olha, eu acredito que sim, ok? Vou dizer que sim. Eu sei que existe um passo a mais, ok? Que agora eu não tô lembrando o nome, mas existe, que seria ainda, assim, como se fosse três degraus de uma escada, né? Tem a RNN, que tem suas limitações. Daí, para melhorar a RNN, né, nós temos a LSTM. E depois ainda tem um método mais avançado de rede neural. Mas agora me fugiu o nome. Se eu não me engano, é Transformer. Então, assim, eu não vou saber dizer exatamente qual que é a limitação da LSTM, porque na minha questão de estudo, até o momento a LSTM está resolvendo, entendeu? Eu não sei em qual momento ali que ela pararia de resolver e eu teria que mudar para uma rede neural do tipo Transformer. Só um comentário aí sobre o Transformers. Que o principal vantagem do Transformers são as camadas de multiatenção, que você vai vetorizar diferente cada palavra dependendo do contexto. Então, se você está usando uma RNN, você vai ter a palavra banco, por exemplo, banco de sentar e a instituição bancária, ela vai ser vetorizada da mesma forma. Já no Transformers, dependendo do seu contexto, você faz uns produtos internos e você tem vetores diferentes de acordo com o contexto. Aí é a vantagem principal do Transformers que você ganha. É isso aí. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade, né? Parabenizar os colegas Giovanni aí, que foi massa pra caramba. E uma dúvida, cara, é o seguinte: no pré-processamento, você chegou a fazer normalizar? Qual foi essa técnica para pré-processar esses dados aí? Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com palavras, ok? Então, palavras são como se fossem strings, ok? O processo de tokenização que eu acabei falando, obviamente tem biblioteca que faz isso automático, você não precisa fazer isso na mão, mas seria basicamente atribuir o número inteiro, ok? Para cada palavra. Então, é um método meio robusto, mas ele funciona. Então, basicamente, o principal pré-processamento é esse: você transformar as suas strings em números inteiros para que esses números possam ser alimentados na sua rede neural, entendeu? Esse é o principal. Não tem muito de normalização, essas coisas, porque você já vai estar com o número inteiro ali. Não entendi, cara. Obrigado. Mais alguém? Então, agradecer, Giovanni. Excelente trabalho. Giovanni fazendo um trabalho com partituras musicais. É uma coisa realmente muito interessante, muito inovador. Eu, pessoalmente, eu procurei bastante, não achei nenhum trabalho parecido. Do nosso amigo Gustavo, que está aqui, também está me ajudando nessa busca e também não encontrou nada. Então, a gente acha que está sendo bem pioneiro nessa área. Trabalho realmente muito interessante. A tecnologia vai estar mais redondinha. A gente faz a apresentação dele aqui, Giovanni. Daí eu trago mais detalhado como é que funciona um código. A introdução já foi, daí já dá pra gente aprofundar um pouco mais. Beleza. Separar a gravação aqui.